você está cheio do Espírito, abrir o seu palavra no livro de Filipenses 3, versículo 13. Filipenses 3, 13. Está muito alto o retorno aqui no microfone. Filipenses 3, 13. Ainda está dando eco aqui, de repente, se puder baixar um pouquinho. Quem não trouxe a sua espada, você pode estar acompanhando a projeção. A palavra de Deus nos diz então em Filipenses: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando nas que estão adiante, prossigo para o alto, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Esse trajeto que nós estamos caminhando pode até parecer, pode até vir cansaço, mas tem algo especial esperando cada um de vocês. Tem algo especial também esperando a minha vida. Então nós não estamos em vão, nós não estamos perdendo tempo, bem pelo contrário, nós estamos avançando para um lugar poderoso, que é estar junto com o nosso Senhor Jesus. E se nós conseguirmos entender, se nós conseguirmos viver aquilo que o Senhor tem já para cada um de nós, você pode ter certeza que você não vai esperar ser chamado para morar na eternidade, porque você já vai reinar aqui nessa terra. Talvez todos os problemas, todas as situações, talvez aquilo que tem tirado o seu sono, talvez aquilo que tem lhe preocupado, você pode ter certeza que vai ficar lá atrás. Vai ser somente história na sua vida para lhe impulsionar a viver o que você vai viver em Cristo. Paulo diz: talvez ele não estava pronto, mas ele já estava buscando viver algo poderoso. E é isso que eu entendo que cada um de nós estamos fazendo aqui, buscando algo poderoso para viver no Senhor Jesus. Mas nós precisamos ter a esperança, nós precisamos ter o desejo de viver tudo isso. Amém? Amém. Você pode tomar seu assento, alegria. Kevin me deixou só com 35 anos para esse trabalho. Irmãos, nós temos buscado estar vivendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Gente, eu estou vendo um banco vazio hoje, muita cadeira. Eu queria que você não saísse deste lugar, ou quando sair deste lugar, você mande uma mensagem para aquela pessoa que você sentiu falta. Talvez aquela que senta no seu lado não está aí. Fale para ela o quão importante ela é e quanta falta eles estão fazendo aqui no seu meio. Amém? Talvez, irmão, nós temos buscado tantas coisas no Senhor e temos nos esquecido de outras. Talvez nós temos focado em tantas coisas no Senhor e muitas vezes nós temos esquecido de coisas que são tão fáceis e têm um acesso tão claro sobre as nossas vidas. Isso muitas das vezes tem nos atrapalhado, tem nos impedido e tem feito com que nós venhamos retroceder naquilo que o Senhor tem já escrito sobre a vida de cada um de nós. Eu queria que você ficasse atento às palavras que Jesus tem falado já com você, que o Senhor já tem revelado sobre as suas vidas. Porque quando nós esquecemos, quando nós deixamos de lado, quando nós entendemos que este lugar terreno, este lugar aqui na terra, não é mais nosso, apenas estamos aqui de passagem por um determinado tempo, porque nenhum de nós sabemos quando vai ser chamada a nossa ceia e nós vamos ser recolhidos para morar na eternidade com o Senhor. E muitas vezes nós temos desistido dos nossos sonhos, temos desistido daquilo que o Senhor já falou,
situações pequenas, por situações corriqueiras, por situações que por uma determinada ocasião o inferno teve acesso e talvez deu uma bagunçada naquilo que nós chamamos de vida. E quantos de nós já passamos por situações assim? Quantos de nós já tivemos medo? Quantos de nós já retrocedemos? Quantos de nós já pegamos os nossos sonhos, aquilo que o Senhor já escreveu a respeito das nossas vidas, colocamos numa gaveta lá no armário, na última gavetinha lá, fechamos ela e esquecemos? Porque entendemos, não, isso não é para a minha vida. Isso até foi falado, mas quem falou se enganou. Isso até veio talvez de Deus, mas Deus mudou os planos e não é mais para mim isso. Eu tanto sonhei, tanto imaginei, tanto eu quis, mas agora vem um vento do sul e mudou todo o sentido da minha vida, parece uma bagunça total. A minha forma de viver, de pensar, então eu vou desistir mesmo e vou caminhar, vou ir conforme o vento está me levando e mesmo assim vivendo talvez até dentro da igreja. Não tem uma música circular que fala, né? Deixa o vento me levar. E às vezes muitas pessoas têm vivido dessa forma. Deixa o vento me levar. Para onde for tá bom. Talvez seja de Deus, talvez não seja. Mas aquilo que o Senhor já escreveu, aquilo que o Senhor já falou a respeito de mim e de você, depende de mim e depende de você querer. Aquilo que o Senhor já colocou na sua ficha de apresentação do céu, está escrito e não tem nada que pode revogar isso. Não existe errorex algum no mundo que vai apagar o que o Senhor já falou a teu respeito e que você não vai viver. Apenas, claro, se nós escolhermos viver. Porque escolhas. As nossas vidas são escolhas. E nós não viemos para este mundo, o Senhor não nos escolheu, o Senhor não nos chamou, o Senhor não disse, irmão, volte a viver o que o Senhor tem para a tua vida, somente porque Ele te acha bonitinho, porque tu tivesse legal, não. O Senhor nos chamou porque Ele tem propósitos, sim, grandes para mim e para você. E não são propósitos somente para mim estar sentado num banco de igreja, todos os domingos estar lá ouvindo, participando do culto, indo numa célula, e talvez dias da minha semana passar bem e outros dias não passar bem. Não! Dias maus até pode vir nas nossas vidas, mas eles não vão prevalecer enquanto eu estiver com os meus olhos focados na vontade, focado, olhando para a cruz. Mas como eu disse, Tiago, quando eu olhar para o outro lado, aí se cuide, porque o vento pode vir e talvez nos arrastar para um lugar que não seja da vontade do Senhor, e isso daí não tem nada a ver com Deus. Não é pelo que o Senhor não te ama, não é pelo que o Senhor não tem cuidado de você, é porque nós mesmos escolhemos dar acesso a outros pensamentos, a outras visões, a outros acontecimentos. Mas aí como é fácil? Como é fácil eu olhar para a vida do Gelsi e dizer, Gelsi, eu não estou mais vivendo porque é culpa tua. Porque aquele dia que estava na porta, eu vim lá para te dar um abraço com todo o amor e você não me cumprimentou direito. A culpa é dele. A culpa é do meu vizinho que fez algo lá que me desagradou. Então o Senhor não está mais me cuidando. Porque se tivesse cuidado, não tinha acontecido. O culpado é o pastor, porque o pastor podia ter me ligado. Eu fui no culto, o pastor não me ligou. Porque eu não faço importância naquele lugar, não sente nem minha falta. Porque se sentisse, ele tinha mandado uma mensagem que fosse lá no meio da semana. Quantas bengalas nós buscamos para as nossas vidas, para dar culpa às outras coisas e nada diz respeito às minhas escolhas. Mas tu não sabe, pastor, o que fizeram para mim lá na outra igreja. Pastor, tu não sabe o que falaram de mim da minha família. Tu não sabe o que fizeram para mim, não sei, e vou dizer para você também, não diz respeito a quem querer saber. O Senhor sabendo e tratando com você na sua vida já é suficiente. Amém. Só que muitas vezes nós queremos trazer, falar e achar que tudo é culpa do outro. E
nada das minhas escolhas, nada do meu querer, nada da minha posição. Quem pode responder por nós mesmos? Na justiça humana, se você fizer um crime, quem vai responder vai ser você. Se eu cometesse alguma coisa, não seria meu pai que ia responder por mim, não vai ser a Gisele que vai responder por mim, não vai ser meu filho que vai responder por mim, vai ser eu. As minhas coisas ligadas com a eternidade, quem diz respeito, quem responde sou eu mesmo. Então nós precisamos pensar bem o que nós falamos, o que nós fizemos e o que nós imaginamos. Sim, não é porque o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós que nós precisamos chutar o balde na primeira situação que aparece na nossa vida. Não é porque o Espírito Santo habita dentro de nós que tudo que eu penso é o certo, que toda a minha vontade é do céu. Não. Você pode ter certeza que eu, como pastor, tenho muitas vontades que eu gostaria de fazer e eu preciso pensar uns 2, 3, 4 dias antes de falar. Porque se eu falar na hora que aconteceu, eu ia falar coisa talvez que não seja a minha vontade. Às vezes nós tomamos atitudes que nós não gostaríamos de tomar, mas nós tomamos porque nós não pensamos ou não escutamos ou não estamos ligados com a eternidade. Nós estamos ligados com o mundo. Estamos ligados com o que é natural. E com isso nós não conseguimos chegar e estar no lugar aonde nós deveríamos estar. Às vezes nós precisamos entender que o meu lugar é aqui. Eu preciso entender que o Senhor me chamou para estar aqui. Mas muitas vezes eu quero estar lá. Muitas vezes eu quero estar lá. Muitas vezes eu quero estar ali. Muitas vezes eu quero estar lá na frente, aonde não é para mim estar. Às vezes eu quero assumir responsabilidades na minha vida, aonde ainda não é a vontade do Senhor ter essas responsabilidades. Às vezes eu quero estar em posições que ainda não é para mim ter tomado essas posições. Muitas vezes eu acho, no meu achismo particular, que é o Senhor que está falando isso para mim. Não é você mesmo, é eu mesmo. É eu mesmo que falo muitas situações para a minha vida e tomo decisões e depois, como diz o ditado, vamos por nada daí. O culpado é o Senhor. O culpado é Deus. E qual é a primeira reação nossa? Quem me ajuda aí? Qual é a primeira decisão minha quando as coisas não dão certo? Muitas vezes, como o culpado é o Senhor, eu me afasto. Eu saio de cena. Eu saio do lugar onde Ele me colocou. E eu recuo. E todo o tempo que eu recuei, eu perdi de avançar em direção ao lugar onde Ele queria que eu estivesse. Recomeçar, melhor opção. Quem aqui já precisou recomeçar algo aí? Eu já precisei, muitas vezes. Hoje eu precisei. Quando eu vim para o culto aqui, eu precisei. Quando eu subi aqui em cima para falar essa palavra, eu precisei recomeçar. Todos nós estamos recomeçando todos os dias. Estamos. Porque se nós acharmos que já estamos num nível tão elevado, que nós não necessitamos recalcular a rota dentro de nós, na nossa busca, no nosso ser, eu quero dizer para vocês, homens e mulheres, dá uma mudada no varal de roupa da casa de vocês, porque se você levantar os seus braços para estender a roupa, Jesus puxa vocês. Eu já estou pronto. Não. Nós temos muito o que fazer. Só que o recomeçar dói. O recomeçar dá trabalho. O recomeçar exige tempo. O recomeçar às vezes
faz com que eu olhe para dentro de mim e diga assim: Juliano, eu achei que já estava num nível elevado, mas tu não está, tu está lá embaixo. E às vezes nós olhamos para dentro de nós, dói, ainda mais para os homens, né? Falar que você está errado, Jesus. Porque nós não queremos assumir muitas vezes as nossas responsabilidades até mesmo com o Senhor. Quantas casas, não estou dizendo aqui da igreja não, irmãos, porque não acontece isso, acontece só na igreja dos outros. Quantas casas as mulheres têm assumido o sacerdócio do lar e os homens estão lá com os pés cruzados em cima do sofá e deixa a vida me levar, deixa o vento levar. Quantas casas ainda os homens não assumiram o sacerdócio? Ah, pastor, mas eu cuido das contas. Eu também cuido lá em casa. Ah, eu boto comida para em cima da mesa. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Eu estou sempre me movimentando, eu não paro, eu estou de folga, eu estou trabalhando em casa, eu estou ajudando a mulher, estou ajudando os filhos, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. Mas quem assume o compromisso de trazer a presença de Deus, a arca da promessa para dentro da casa, não é o homem, sim a mulher. Se a mulher busca, está bom. Quem precisa assumir o papel de sacerdote da casa é o homem. Quem precisa trazer Jesus é o homem. Quem tem que cuidar da arca dentro de casa é o homem. E se as coisas não estão bem, Senhor, olha a mulher que me deu também, como não vai acontecer isso? Não é assim? Porque lá no início começou, Adão falou bem: Senhor, olha a mulher que me deu. Uma pervertida aí, ó. Escutou a voz de uma serpente e comeu a fruta. Mas qual era o compromisso de quem? Cuidar dela. Era o compromisso de quem? De quem está com a mão dada com ela e cuidando? Não vai lá. Lá tu não vai, porque o Senhor disse que não é, tu não vai. Se fosse necessário, colocasse a mão na cabeça da Eva e orar por ela. Se manifestasse, ele estava lá no jardim do Éden, o capeta ia sair. Então nós, homens e mulheres, não tem mais paciência hoje para recomeçar. Vamos comprar novo. Vamos mudar. Vamos trocar. Vamos fazer de novo com outra pessoa. Quantos relacionamentos destruídos? Porque ninguém quer recomeçar. Ninguém quer mudar. Quanta paternidade está sendo largada para o lado. Porque ninguém tem mais paciência para sentar, conversar, vem aqui, senta aqui, quero falar contigo. O Kevin e o Arthur, se pudesse correr de mim, eles corriam, porque quando eu preciso conversar com eles, vem cá, senta aqui. E eu aprendi dessa forma, meu pai era assim. Eu nunca levei um taco do meu pai, nunca. A mãe aprende muito, o pai não. Mas o pai me colocava sentado numa cadeira na frente dele e começava a falar não sei quando é que ele saiu tanta coisa, não é que ele achava tanta coisa assim. Eu chegava a chorar de vergonha do que eu tinha feito. Se ele pudesse me bater, seria melhor, porque eu ia sentir dor só na hora. Mas aquilo ficava remoendo dentro de mim, é mesmo, eu não devia ter feito isso. Meu Deus, por que eu fiz? Na outra vez, quando eu tinha a oportunidade de fazer, eu podia fazer, então eu não queria sentar com ele de novo. Porque eu tinha aprendido, porque eu tinha ouvido. E a reconstrução é isso. O novo é mais fácil. A mulher me incomodou, eu vou trocar, vou pegar outra. O emprego está ruim. Eu estou com um atrito com um colega, vou para outro emprego, peço demissão em outro lugar. O pastor não vai para a minha lata, os irmãos não me acolhem bem, vou para outra igreja, tem tantas aí. O pastor pega no meu pé. Toda semana ele está me ligando e dizendo que fulano não faz assim, fulano muda de vida, fulano toma outra direção. Eu vou estar nesse lugar para ser repreendido, eu macaco velho, vou estar nesse lugar? Não, vou para outro lugar onde ninguém me conhece. E eu posso levar a minha vida de qualquer jeito. Muitas vezes nós pensamos dessa maneira. Só que se você entendesse o valor que nós agregamos na nossa vida, quando nós recomeçamos e muda todo o sentido das coisas, você não teria nem consciência da forma que o Senhor olha para você.
Quando você não desiste das coisas que não estão dando certo e vão para outra, se você entendesse a forma que o Senhor olha para nós, você daria tanto valor a isso que você ia querer recomeçar todos os dias. Hoje eu vou fazer uma mensagem para o meu irmão e eu queria saber a placa do carro dele, porque eu queria saber o valor da fita do carro. E não existe, o sistema não existe fita, porque é só de 85 para cima, é 79, né? Eu queria saber o valor do Fusca dele, mas não existe, fita não existe. Eu comecei a olhar nas redes sociais, valores, nos brilhos, então fica na média, assim, então vamos dizer, da forma que está o carro dele, 5 mil para 8 mil, 9 mil, 7 mil, depende do coração de quem está vendendo. Mas quando você vê um Fusca reformadinho, pintadinho, tudo direitinho, por dentro dos trims, plaquinha preta, porque já tem tantos por cento lá no carro original, eu quero dizer para você que varia de 30, 40, 50 até 60 mil no Fusca. Quase o preço do carro zero, quase o preço de um novo convertido, zerinho, novinho, vindo pela presença do Senhor. Mas o Fusca já é velho. Velho não, né, irmão? Usado. Não. Antigo. Ele não é velho, é antigo. Mas eu vou perder tempo para reformar? Não, eu quero do carro. Mas quando você começa a reformar, quando você começa a mudar a pintura, os bancos, os estofados, os pneus, os frisos, isso, aquilo outro, aquilo garra tanto valor que sai fora da nossa imaginação. E eu quero falar para vocês agora aqui, isso foi só a introdução, eu passei 15 minutos, meu Jesus. Eu quero falar para vocês um rapaz, um jovem, que me ensina muito. E eu vou ler para vocês, talvez você já vai saber quem é. Claro que vai dizer o nome agora. Em Gênesis 42, 6 fala: José era governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Amém? Quem não conhece a história aí? Tem alguém que não conhece? Lê lá, meu irmão. Lê Gênesis, a partir da história de José, que vai te encantar também. Irmãos, todos não, né? Falta irmão que não conhece. Mas quando ele sonhou, lá na juventude dele, teve um sonho que o Senhor revelou a ele, que havia feixes de trigo que se prostrava a quem? Ao feixe dele, que era ele. E ele todo empolgado, todo entusiasmado com aquilo que o Senhor revelou a ele, foi lá e contou aos seus irmãos. E os irmãos dele, estando somente no mundo natural, não vivendo a eternidade, não entendendo que aquilo era a resposta de Deus sobre a vida dele, o que fizeram com ele? Jogaram no poço. E eu vou dizer para você que nessa jogada de poço, ali foi a chave para que José podia desistir da vida. Vou desistir, está dando tudo errado. Recém comecei a viver, recém comecei a frequentar a GBC e já me jogaram no poço. Poxa vida! Vou sair deste lugar. Não quero ser tratado. Não quero ser confrontado. Não quero. José podia fazer isso. Não quero mais. Talvez machucou a perna, o braço, não sei. Vou desistir, vou morrer aqui mesmo. Quero ficar aqui. Mas aí teve um recomeço. Foi tirado do poço e foi vendido. Escravo. Se não me engano, foi para os midianitas. Se não for, depois você me corrige. Foi vendido ele, escravo, o filhinho do papai, aquele que tinha todo cuidado em casa, aquele que tinha as regalias que os irmãos mais velhos não tinham, agora ser escravo, não, é muito para mim. José desistiu? Não desistiu. Ele continuou, ele persistiu,
insistiu naquilo que um dia o Senhor falou a respeito dele. Mesmo não entendendo aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Mesmo talvez não entendendo o que queria dizer aqueles tais feixes se prostrando. Mas ele estava ali, firme. Ele não foi em nenhum momento um menino frouxo que desistiu das promessas que o Senhor tinha para a vida dele. Glória a Deus. Agora foi comprado por Potifar. Melhorou meu vidinho. Agora sim, já não sou mais escravo, estou longe de casa. Mas fui comprado, agora vou servir a casa de um homem, uma família, e vou lá. Vamos começar a exercer o novo. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar uma nova vida. E vou dizer para você que esse José, esse tal José que a Bíblia fala, que talvez nós possamos pensar que isso é só uma historinha conto de fadas, mas não é. Foi um homem que ele não desistiu em nenhum momento, e o recomeço dele não foi recomeçar por recomeçar, foi recomeçar para fazer história. Aleluia. Foi recomeçar para fazer diferença. Foi recomeçar para ser aquele que tinha estrutura em quem? Nele? Não, na eternidade. Porque lá, nem mesmo Jesus já tinha nascido, mas ele olhava para a cruz. Ele olhava para a cruz. Ele tinha um foco, ele tinha uma certeza, e ele não era corrompido, ele não olhava para o lado, ele não pensava diferente daquilo que o Senhor já tinha feito na vida dele. Mas nós não. O Senhor já fez. O Senhor já falou. Eu já experimentei. Como eu li uma passagem no curso na reunião de ECD, ele estava com as águas no tornozelo, mas ele já esteve nos joelhos, depois estava na cintura, ele já começou a nadar, porque não estava mais pé, mas ele foi para a beira do rio. Não, ele continuou nadando. Aleluia. Ele continuou nadando, porque ele queria alto mar. Ele queria alto mar, ele queria ir onde é que aquele rio desaguava, porque ele queria mais, ele queria entender, ele queria viver. Ele estava contido dentro daquilo que o Senhor tinha falado para ele. Ele não era aquele que tinha uma mentalidade talvez fraca ou não firmada naquilo que o Senhor tinha. E qualquer olhar, qualquer palavra, qualquer abraço que eu recebi, qualquer coisa, qualquer aquilo, qualquer não sei o que, vai fazer eu sair do propósito. Não quero mais. Chega para mim, pastor, eu até pensei, eu tentei, mas não dá, não. Eu não consigo. Não, a Camila não tem. Camila falou que ia falar com a irmã dele, depois passa a mensagem para ele. Ontem nós estávamos no retirão aqui, glória a Deus pela vida dos homens que puderem estar, e o irmão estava fazendo um remate na porta e sujou o vidro, essa menina me corrigiu. Eu tirei uma foto e mandei para ela. Eu não quis aproveitar, irmãos, eu quis brincar com ela. E ela mandou uma mensagem: vai deixar, eu vou falar contigo no domingo, porque eu limpei isso aí com carinho, agora tu sujou. Pai, eu estava brincando. Aí meu irmão foi lá e limpou. Ele foi lá no banheiro, pegou a mensagem, pegou um monte de papel higiênico e limpou tudo. Achou legal. Muitas vezes nós desistimos de palavras, orações, por investida do inferno sobre as nossas vidas, e nós achamos que acabou para mim, não quero mais. Eu e a pastora, quantos motivos nós tivemos para desistir? Quantos? Não foi um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 10, nem 15, nem 20. Me presta com as mãos e vamos contar. Muitos motivos nós tivemos para desistir. Pensamos em desistir? Sim. Desistimos? Sim. Por máximo um mês e meio, né? Depois a gente voltou de novo e estamos firmes há 14 anos no Senhor, em nome de Jesus. E agora só até a volta de Deus. E ela disse que em nome de Jesus estava primeiro que eu. Irmãos, quantas coisas o inferno tem feito para que eu e você parássemos? Quantas coisas o inferno tem feito para que eu e você olhamos, e até mesmo dentro da igreja, lá dentro da nossa célula, num curso de maturidade, num CDL, num curso de casais que vai acontecer. Quantas coisas o diabo arma
para que eu e você viemos parar. Quando nós achamos que está tudo maravilhoso, agora sim eu me caminhei, agora sim eu me encontrei, agora sim é um lugar, agora sim eu estou caminhando conforme a vontade de Cristo, mudei a minha vida, larguei o que precisava largar, eu estou caminhando de uma outra forma, com outros pensamentos, mas daí vem meu irmão aí, me dá uma rasteira e me parei. José podia pensar isso. Tentaram me matar, me venderam como escravo. Agora fui comprado para cuidar de uma casa, administrar uma casa, e vou fazer de qualquer jeito isso. De qualquer jeito. Não. Ele não fez de qualquer jeito. Aleluia. Porque ele lembrou da primeira vez que o Senhor falou com ele. Ele lembrou das promessas que o Senhor tinha para a sua vida. E ele disse, indiferente do lugar que eu esteja, claro, isso eu estou falando, tá? Diferente do lugar que eu esteja, eu vou fazer com excelência, porque é porque eu Deus. Nem que eu continue sendo escravo, mas é para o meu Deus, porque não diz respeito a quem eu faço, diz respeito a quem eu sou, não diz respeito a onde eu estou, diz respeito a quem eu criei, da forma que eu fui gerado, como eu cresci em Cristo. Aleluia! É assim que acontece. É para o fulano, vou fazer de qualquer jeito, ou você nunca falou, talvez até brincando. Tá bom assim. Nunca ouviram isso? Já ouviram? Já falou. Para quem é? Tá bom. Para quem é? Tá bom. Não ouviram? Se não ouviram, você já falou. Isso não condiz a respeito da forma que o Senhor escreveu na sua vida. Isso não diz respeito da forma que o Senhor escreveu, da forma que Ele criou, dos planos que Ele sonhou, daquilo que Ele disse que você seria. Não diz respeito a isso. Diz respeito ao que está no seu coração, aquilo que vive dentro de você. Amém. Então não é para quem é tão. É fazer o melhor. Aleluia. É um mutirão, mas eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para Jesus. Aleluia. Eu estou lá capinando à frente da igreja, mas não é para me mostrar para o pastor dizer que eu sou o melhor. Eu estou fazendo para Ele. Eu estou lá limpando o banheiro, que os irmãos estão tudo mal de mira e quase tudo no chão. Estou lá eu limpando, mas não é para me aparecer, para mostrar para Ele, para dizer para Ele, agradecer a Ele. Obrigado porque eu estou aqui, porque eu podia estar lá no mundo. Obrigado porque eu estou aqui, porque o Senhor me resgatou. Eu era tráfico de imundícia, mas hoje eu sou excelência no lugar onde eu estou, porque eu tenho vivido você em sua referência. Através da minha vida, eu estou fazendo com que outras olhem para mim e sejam pecadores. E deu uma enviada de Satanás, foi lá e se ofereceu, pobrezinho José. Meu irmãozinho cheio de ferida, cheio de problemas, cheio de traumas. Cheio de traumas o Josézinho. Já fizeram tanto para mim. O Potifar não vai ficar sabendo mesmo. Vem cá. Ninguém vai ver, tu não vai contar, eu também não conto. E às vezes nós fizemos muitas coisas escondidinhos que ninguém está vendo. Não, o pastor não vai ficar sabendo, ele não precisa saber, não precisa mesmo. Vou lá escondidinho, deixa ele atrás da bateria aqui, ó. Eu não estou vendo. O esposo não está vendo, a esposa não está, o pai, a mãe não está vendo. Mas aquele que eu escutava muitas vezes meu pai dizendo, aquele lá em cima não dorme. Aquele que não dorme, não te vê. E daí José saiu fora, tirou-se de cena e mais uma vez no inferno colocou algo na sopa dele e ferveu para ele de novo. Inventou coisas que ele não fez. Vai lá José para a prisão. Vai José ser preso. Mas o motivo para ele botar no caderninho dos traumas dele, o que aconteceu com a vida dele, desistir e dizer, tá bom Jesus. Jesus nem estava lá, mas tá bom Deus. A partir de agora esquece. Não quero mais. Ele não. Ser falado pelos meus irmãos, jogado na cova, ser vendido, ser escravo,
ser acusado de estupro, e agora está na prisão. Terminou para mim, era o que o Senhor tinha para minha vida, chega, não quero mais, não é? Podia ir parar. Está dando movimento aí, a sirene certa mesmo, vamos continuar, não posso ir. Irmãos, quantos motivos nós podemos falar, e vou dizer para você que talvez o que você fala tem propriedade, talvez os traumas, o que aconteceu com você na infância, no tempo que você era adolescente, agora na sua fase adulta, que as coisas não deram certo, talvez isso seja suficiente para você dizer, não, eu não quero mais, cansei. Talvez aqui no mundo, talvez tenha alguém que diz para você, não, verdade, mas para porque, meu Deus, olha o que já falaram que tinha mesmo. E que agora os pastores, a pastora que chegaram, te chamam toda semana para conversar e fica parado. Não parou por quê? Tem os motivos dela. Talvez os olhares dela não estão no mundo, talvez tenha uma autoridade. Eu quero dizer que os olhos de José também não estavam na situação, não estavam E o que o José fez lá na prisão? Organizou aquele ambiente lá. Aleluia. Mudou tudo. Glória a Deus. Fez um trabalho lá de excelência naquele lugar. Até por isso, o que cuidava lá da prisão dizia, está aqui a chave. Pega a chave aqui das celas e tu organiza, tu diz para o pessoal limpar aí, bota a banca nesse lugar, porque eu vi que é o cara. Por quê? Porque nele havia escrito palavras da eternidade para ele não existir. Daí ele escuta vozes de alguém novo que entrou lá dentro, e quem era? O copeiro e o padeiro. E daí um e o outro sonharam, José revelou o sonho. Tu é usado. Deus te usa mesmo. Foram soltos. O que José disse? Lembra-te de mim quando você estiver lá. Lembra-te de mim quando você estiver perante alguém. Não lembra nada. Passou-se 2 anos. E o José lá, comendo pão, porque alguns falam, né? Pãozinho que aquele não amassou. E ele não está preocupado. Continuava firme. Continuava intenso naquilo. Aleluia. Ele continuava com os pés no lugar onde o Senhor demarcou que era para ele estar. Não era vento do sul, do norte, do leste, nem do oeste que tirava ele do lado, para frente ou para trás. Ele estava lá, firme. E ele não veio querer dizer para mim, pastor, tu não sabe a minha vida. Tu não sabe o que eu fui, o que falaram de mim naquele outro lugar lá. Não sei mesmo. Mas não é motivo para você parar. Aleluia. Não é. Quinta-feira o pessoal veio trazer um material aqui que nós compramos uma madeireira para fazer algumas reformas aqui na igreja. E daí o rapaz que veio trazer os materiais, o ajudão, até pensei, irmão, se ele viesse para a igreja, ele ia te substituir, porque a barba dele é maior que a tua para Jesus. E ele ia numa denominação aí, e ele saiu porque ele se sentiu ofendido, porque lá não podia tocar, ele não podia pregar. Nós te aceitamos aqui porque nós somos parede de preto, a gente aceita. Não, a gente aceita porque Jesus aceitou todos nós. Para vir do jeito que veio, mas tentando buscar a Deus. E ele veio dizer para mim que eu não saí de lá porque eles reclamavam da minha barba, e eu era só plástico, eu tinha tipo de som, cantava, tocava, e me jogaram fora e eu me decepcionei com a igreja. Não quero mais. Dei glória a Deus que o irmão José estava passando umas mensagens com a pastora e começaram a trocar áudio. Acho que fiquei uns 40 minutos conversando ali. E eu conversando com o rapaz, tentando dizer para ele que ele não poderia pensar dessa maneira, porque o nome dele já estava escrito em linhas muito bonitas e com uma letra bem redondinha, que ele tinha que viver o que o Senhor queria para ele. Tentei, plantei. Agora o Espírito Santo vem. Mas José estava firme. Aí o rei sonha. Glória a Deus por isso. Sonhou. E ninguém conseguia. Vem bruxo, vem isso, vem aquilo outro, vem feiticeiro, vem adivinho, vem tudo isso.
Daí, o que aconteceu? O copeiro, levei o cara. Tem um cara lá na prisão que ele revelou meu sonho e deu certinho. Estou aqui hoje, aqui, ó. O Senhor me chamou para vir aqui porque ele adivinhou o meu sonho. Chama José. Chama José. Vai, José, eu vou aí, certo? Vamos um pouquinho no caminho, você apresentar no rei. E o rei falou do sonho, ele falou o que era. E é isso aí. Está fora da prisão. Glória a Deus. Realizei todos os meus sonhos. Glória a Deus. Não tenho mais nada para passar. E muitas vezes, eu e você, por muitas vezes, talvez até o José pensou, glória a Deus, me viro, então agora eu vou seguir o rumo da minha vida e está tudo certo. Está tudo bem. Mas isso não era nada. Nada. O que aconteceu com José para ele ter revelado o sonho não era nada. Foi apenas uma revelação de um sonho que o Senhor trouxe esse discernimento para ele. Mas foi algo que ele não se contentou com isso. Havia ali uma chave tão especial naquilo que estava acontecendo, que quando ele revelou o sonho, ele disse para o rei: ei, você vai precisar de um homem que consiga administrar essas plantações, você precisa de um homem que saiba administrar aonde você vai guardar, você precisa de um homem que saiba vender, você precisa de um homem que cuide, você precisa de um homem que viva, você precisa de um homem que esteja inserido naquilo que está fazendo. E é preciso. Quem é esse homem? Você, José! Aleluia! Você! Mas quando você desistimos por coisinhas pequenas, tu fala pequeno porque não é eu que está vivendo que eu vivo. Não é. Mas se você olhar o tamanho do Senhor, o que você vive é pequeno. Aleluia! O que o José viveu é pequeno. É pequeno os sonhos que o Senhor tinha para a vida dele. E José foi colocado como governador daquele lugar. Agora aquele menino que era bobo, sonhava sonhos por sonhar. Aquele menino que foi vendido, jogado no poço, isso. Agora então era governador do Egito. Aleluia! Camila, você é aquela lemoazinha lá do interior. Usava aqueles vestidinhos compridos, com lenço na cabeça. Era assim? Não era? Não, eu só imaginei. Você era tão pequenininha, magrinha, lá no interior de Poti. Era lá? Quem seria Camila? Quem seria ela? Hoje, a Camila é filha de Deus. É sacerdote do Senhor. Tem o seu nome escrito no livro da vida. Está reinando aqui em terra. Está preparando um grande lugar da eternidade com ela. Está sendo lapidada na pedreira do Senhor para ser uma pedra viva, para ser colocado no reino do Senhor. É pouca coisa? Não, é muita coisa. É grande hoje também. Mesmo com nossos olhos vendo você pequenininha, magrinha, você é grande. E assim é todos nós somos grandes na presença de Deus. O Senhor nos colocou num lugar muito elevado. O Senhor nos colocou num lugar que nós nem mesmo acreditamos que estamos. Mas você está falando isso, pastor, porque tu não sabe a desgraça de vida que eu vivo. Eu não sei, mas se você quer viver essa desgraça, viva porque você quer. Porque o Senhor já escreveu o que era para você viver. O Senhor já disse o que era para você viver. Se você não alcançou, porque você não está acreditando. Se você ainda não alcançou, porque você desistiu do percurso. Se você não alcançou, é porque os seus olhos não estão na eternidade. E eu quero dizer para você que só termina um sonho quando você morre. E se você morrer no Senhor, levante os braços para o céu, se você lembrar, mesmo subindo, levante os braços para o céu. Obrigado, Jesus.
Eu não completei tudo que eu queria lá na terra, mas eu sei que agora eu vou viver. Eu sei que agora eu vou desfrutar. Eu sei que agora eu vou viver. Eu sei que agora eu vou contemplar. Eu sei que agora eu tenho o melhor. Talvez eu não comi o melhor lá na terra, no mundo, mas eu vou comer o melhor aqui na terra. José não pulou etapas. Aleluia. José não pulou etapas da vida dele. Todas elas ele viveu. E eu escrevi aqui: a sua vida não muda quando você descobre o erro, mas a sua vida muda quando você descobre uma solução. A sua vida não muda quando você vê e cai no erro. A sua vida muda quando você descobre a solução. E a solução é Cristo, a solução é Deus, a solução é o Espírito Santo, a solução é você viver à vontade, a solução é você estar disponível, a solução é você dizer sim, a solução é você eis-me aqui, Senhor, a solução é você se deixar ser amassada, a solução é às vezes se deixar ser pisada, não por homens, mas sim por Deus, para que Ele venha construir e fazer de você um vaso valoroso nas suas mãos. Mas agora José é governador, está por cima da carne seca, podia dizer que a sua vida agora está completa, ele podia viver do bom e do melhor, mas ainda tinha algo lá dentro, ainda tinha uma nova etapa na vida dele para ser transformada, cuidada, curada. Entenda como uma vida que talvez você esteja agora. Passou os 7 anos de fartura e agora já estão no período da escassez. E quem aparece lá no Egito? Quem? Os irmãos. Amém. Tudo aí, está tudo bem. Os irmãos dele aparecem lá no Egito. E ele se depara então com seus irmãos, tudo ali na frente dele. Agora tudo que eu sofri, agora vocês vão ver. Agora eu vou pegar vocês, agora eu tenho domínio, agora eu tenho poder. Agora eu posso fazer o que quer. Não era isso que ele podia pensar? Não é isso que nós pensaríamos? É? E às vezes é isso que nós fizemos. Às vezes é isso que nós fizemos. Queremos mostrar, queremos fazer, queremos dizer: ó, agora tem que me escutar. Pediu perdão, tá bom, mas tu vai me escutar igual. Tu vai ver, tu vai ter que ouvir tudo que eu sofri. Tu vai ter que ouvir a dor que eu passei quando me jogaram no poço. Vocês vão ter que ouvir quando eu fui escravo, quando eu fui preso. Vão ter que ouvir. Ele fez isso? Não. Mas ele poderia fazer. Ele poderia fazer porque ele é humano. Ele era humano como eu e você. Ele poderia ter feito. E na segunda viagem que ele fez, a viagem dos irmãos que vieram para o Egito, vou aprender um aqui. Por quê? Porque era uma estratégia de fazer com que o pai viesse. Vou aprender um aqui, vou deixar aqui. E quando ele reconheceu que eram os irmãos dele, a palavra diz que ele se retirou-se, chorou, mandou prender os irmãos dele, ficaram presos por 3 dias, ficaram lá. E nesse meio tempo ele ficou em silêncio com ele mesmo. Deus, eu queria dizer isso. Tu sabe o que eu queria, mas eu não vou falar. Tu sabe, Jesus, tu sabe, tu sabe, Espírito Santo está dentro de mim, tu sabe o que tu fez. Eu vou falar. Não, eu não vou falar. Mas aqui, você pode ter certeza que talvez nesses 3 dias que eles ficaram presos, ele pensou muito consigo mesmo. Ele relutou muito consigo mesmo. Para fazer talvez o que nós fizemos. Dizer: não quero mais, chega, basta, terminou aqui. Quantos de nós falamos isso? Quantos de nós muitas vezes não temos sabedoria para ouvir a situação e resolver do nosso jeito? Mas quantos de nós, glória a Deus, se retirou, pensou: deixa, o Senhor vai fazer a vida do Senhor. A justiça será do Senhor, não será minha. José se revelou. José disse que era o irmão. E o que
aquele sonho que aconteceu lá atrás, que um período de mais ou menos 20 anos, ele esperou, perseverou, ele disse muito de Deus, ele aguardou, veio propostas, mas ele não aceitou, veio vontades, mas ele não caiu. Ele persistiu naquele que tinha sonhos para a vida dele. Ele tinha certeza que um dia as coisas iam melhorar. Aí os irmãos dele, José, me perdoe, nos perdoe pelo que nós fizemos. Qual é a resposta dele? Tudo certo. Está tudo certo. Não foi vocês que me jogaram no poço, não foi vocês que me venderam, não foi por causa de vocês que eu fui escravo, não foi por causa de vocês que eu estive numa prisão, não foi. Apenas Deus me trouxe primeiro, Deus trouxe eu para este lugar, por primeiro, para que vocês tivessem vida e abundância. O Senhor só me trouxe primeiro, não para que eu salvasse a minha casa, mas que eu salvasse muitos ao meu redor. E às vezes nós temos desistido por tão pouco nós temos desistido. Mas se eu desistir, a minha família não vê. Se eu tivesse desistido, quando o inferno fez uma lambança na minha família, no meu casamento, o Kevin não estaria aqui. Aleluia. Eu não estaria aqui. Eu não estou falando de uma posição dentro de uma igreja, estou falando em Cristo. Aleluia. O meu filho Arthur não estaria aqui. A minha sogra não estaria aqui. A Paula não estaria aqui. Quantos irmãos não estariam aqui se eu tivesse desistido lá atrás? Quantos não estariam aqui se lá atrás, na primeira adversidade da minha vida, eu disse não? Eu dissesse não aguento, eu não tenho força. Quantos? Olhe para a sua vida, olha porque você está vivendo, você está governando, talvez não esteja, talvez ainda você esteja num buraco, talvez você esteja vivendo como escravo, talvez você esteja sendo assediado pelo inferno, talvez você esteja em uma prisão. Mas se você desistir, se você pular uma etapa, se você não caminhar o percurso que o Senhor está colocando para você percorrer, você pode ter certeza que você não vai governar. Não vai. Você não vai ver seus irmãos caminhando com você. Se você desistir, você não vai matar a fome espiritual de muitos que virão ao teu encontro. Amém. Se você desistir, Manuel, se os teus pés não estiver firmados naquele que te chamou, esquece que aqueles que você olha não caminham com você. Está difícil? Possa estar. O José não desistiu. O José não pulou etapa. Continuou. Mesmo com dor. Continuou. Ele pôde contemplar seu pai, seus irmãos. Ele pôde contemplar uma grande nação salva. Aleluia.
Porque Ele não pulou etapas. Porque Ele não mudou o percurso da vida dele. Porque Ele não disse que era coisa da sua cabeça quando Ele sonhou que o feixe que não se prostraram com o feixe que era Ele. Talvez você seja o bicho papão da sua família porque você está buscando e só você busca, os outros não querem nada por nada. Mas não pule etapas, continue, porque o Senhor escreveu algo a teu respeito e vai se cumprir isso sim, vai! Talvez não seja no tempo que você quer, mas é no tempo que Ele quer, no tempo que Ele disse. Eu já falei com vocês, até meus 18 anos, minha religião é Umbanda, espírita. Quando eu conheci a Gisele, comecei a namorar com ela, eu fui para a católica, mas continuava buscando os deuses admiráveis. Eu fui lá em São Leopoldo, um homem que morava na Avenida Imperatriz Leopoldina, e ele disse para mim: não, larga aquela guria, larga porque não é para você, não é. Gente, pensa num guri de 18 anos, vindo de São Leopoldo, dirigindo um Fuca Bordô que eu tinha, pensando: o que eu vou falar para ela? Eu vou dizer que agora eu não posso mais namorar com ela. O que eu vou dizer? Que ela não é a mulher para me viver, ela não é a mulher para ser a mãe dos meus filhos. O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Eu me lembro até o dia de hoje, eu estava passando atrás do paradão. Parei na sinaleira, no último paradão da praça. Eu lembro até hoje. Eu bati na direção do fundo, uma direção pequenininha, e disse assim: que se exploda. Mesmo que não seja, mas eu vou continuar. Mesmo que não seja, eu não vou pular essa etapa, eu vou continuar. Sabe? Se amanhã explodir, azar. Glória a Deus. Fui jogado no poço. Passamos coisas que não eram da vontade de Deus. Quase pulou a etapa. Quase. Mas hoje eu cumpri com o tempo de poder estar governando a minha casa. Eu cumpri de poder ver meus filhos encaminhados. Sim. Com o tempo da minha sogra, que ficou 3 meses sem conversar com a Gisele quando nós nos convertemos, mas hoje está aí. Ontem mandei um videozinho para ela, nem me lembro do vídeo, mas a sogra perguntando para o gênio se cobra morria cedo, não morria. Daí disse que ele perguntou para ela: você está doente? Está com algum problema? Eu mandei para ela mandou a resposta bem grande: é pastor, né? Porque senão falou, o que ia ser? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida dos irmãos que não estão aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus que estão escutando o improvável, como eu. Glória a Deus que tem ouvido um homem que dos 15 até os 33 anos tomava medicamento, era depressivo, tinha medo de tudo. Glória a Deus. É o que o Senhor fez, irmãos. É o que o Senhor fez na minha vida. E Ele tem feito tantas coisas que até mesmo às vezes eu fico pensando: será? Será que é? Será que é comigo? É porque tu não desistiu. É porque quando falaram mal de ti, tu não deu bola. É quando te caluniaram, tu virou as costas. Tá bom, deixa que o Senhor resolve isso. Quando o Kevin dizia para mim: pai, tu não vai fazer nada. Não vou. O que vocês querem, mãe? Tem que sair de lá.
Vale a pena que quando tudo está fechado, quando todas as portas estão fechadas, você não vê saída para nada. Eu me lembro de um dia sentado aqui, numa pecinha que eu aluguei para me morar. Eu queria até achar aquela foto, onde é que está, não sei mais onde é que está. O Kevin tinha uma foto grandona com o moletom azul que ele tinha. Uma foto grande, eu peguei aquela foto sozinho em casa de noite, porque eu sempre fui muito ligado, eu escrevi um monte de coisa, um monte. Mas quase todas as palavras eram repetindo, escrevendo para ele. Falando de mim, pelo cargo de que eu fui. Porque eu não fui homem para governar minha casa. Eu não fui sacerdote para trazer a arca da aliança para dentro da minha casa. Mas glória a Deus, eu consegui voltar. Não pulei etapas. E hoje eu posso contemplar a vida do Kevin, do Arthur, da minha família, da vida de vocês, da vida da minha neta que está vindo, da minha menina. Mas ele às vezes tem que dizer que Juliano, não é tua, tá? Só é avô. Esses dias nós saímos de casa, eu disse eu para ela, eu já imagino que daqui a algumas semanas ela vai estar com nós. Eu dei uma fungada, sério, eu dei uma fungada porque eu estava escorrendo na lista. Está cheirando? Não estava, não era isso, não era muito. E se eu parar para pensar, eu choro mesmo, porque é a alegria da gente. Se eu tivesse desistido lá atrás, eu não estava vivendo isso. Se eu tivesse desistido, eu não receberia uma foto do irmão Marcos orando pelo amigo lá no quarto, uma autoridade, porque é um homem talvez improvável também. Porque, como diz a palavra de Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não desista. Não pule etapas. Viva o que o Senhor tem para você. Viva o que o Senhor tem para você. Amém? Eu tinha anotado uma palavra que disse, perdi. Para encerrar, em Apocalipse 21, versículo 5 nos diz: aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me a mim: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. Esse é o Deus que nós servimos. Se ainda você tem sede, Ele vai saciar todas as sedes. Não é por qualquer água, não. É a água que desce do trono de Deus. Se você tem sede dessa água, se coloque de pé. Se talvez você tenha esse ambiente com vontade de desistir, de pular etapas da sua vida, porque não aguenta mais, porque não suporta mais o que você está passando, persista. Acredite no Deus que tu serve. Acredite nesse Deus que muda a história. Eu sempre digo, se Ele mudou a minha, mudar a sua, feche seus olhos. Feche seus olhos. Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até perguntar
alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Aleluia! Pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de coração cantando em resposta a ti, há uma ação e render a ti em adoração. Em resposta a ti, há uma ação. Porque você já está sentado no trono do Senhor. Assim o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu queria convidar você